jornalistas que se dizem santista, que acompanha todos os bastidores, que tem obviamente milhões de informações a mais do que eu, me falar que essa decisão não partiu da staff do Neymar, que foi só por parte do do time do Santos. Pô, Sormani, sério, pô, seja pelo menos honesto com a sua audiência, tá? Seja pelo menos honesto com as suas informações. Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco a vitória do Palmeiras sobre o Santos e também dar aquela pequena observada na tabela, né? Já que a rodada terminou, então poderemos ver aquele panorama amplo de em que posição está cada time, no caso Palmeiras e Flamengo, brigando pela liderança. E o Santos nessa batalha doida de briga para fugir da zona de rebaixamento, só que não tá adiantando muita coisa. Acho que deixar para a última hora para fazer toda essa briga, todas essas tentativas não vai dar muito certo. E não está dando muito certo, dado os resultados e confrontos que o Santos tem pela frente. Mas o Palmeiras venceu com muitos méritos ontem. Eu acho que era inevitável o gol sair e a vitória acontecer. Mas não foi de um jeito assim tão fácil e tão brilhante igual todo mundo esperava, dada a superioridade do Palmeiras em cima do elenco do Santos. Então, talvez seja alguma coisa a se preocupar nessa reta final. Vai contar muito o desempenho de cada jogador e também o desempenho do elenco como um todo. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Matéria do lance, escrita por Vitor Palhares. Palmeiras vence o Santos com brilho de Vitor Roque e abre vantagem no Brasileirão. Verdão abre 3 pontos em relação ao vice-líder Flamengo na tabela de classificação. Peixe segue na zona de rebaixamento. Então, com a vitória de ontem, o Palmeiras conseguiu dar essa distanciada do Flamengo nessa briga pela liderança e título do Brasileirão. A rivalidade tem sido assim algo fervoroso mesmo, porque tem sido tanto dentro de campo como fora de campo. Eu acho que muito mais fora de campo do que dentro de campo às vezes, onde influenciadores e torcedores dando opinião nas redes sociais cada vez mais estão culpando alguém, além de cobrar a responsabilidade de seus próprios clubes. Que eu vi, acho que ontem mesmo no Twitter, alguns torcedores flamenguistas querendo culpar São Paulo e Santos pela liderança do Palmeiras, no sentido de que o torcedor estava chateado que o São Paulo não entregou o jogo contra o Flamengo e chegou ao empate, e provavelmente muito mais chateado ainda que o Santos conseguiu perder para o Palmeiras, alegando que não existe rivalidade entre paulistas, e que eu já vou rebater isso logo de antemão, que infelizmente existe uma disparidade de elenco, existe uma disparidade de jogadores. E pô, se seu time não consegue ter a própria capacidade de vencer alguns times que tem que enfrentar durante a rodada, sinto muito, você vai querer cobrar dos outros times, não é mesmo? Se o Flamengo não consegue vencer um São Paulo da vida que não estava tão bem assim, como que ele quer realmente superar o Palmeiras em números de vitórias ou coisa parecida? Não existe isso, cara. Realmente não existe. E essa parte de rivalidade, sempre vai existir rivalidade entre paulistas e também uma rivalidade entre paulista com carioca. Então, eu acho que é carioca, parte do Rio de Janeiro em si. Então, para com esse negócio de que tem que entregar aqui, que não deveria não combater aqui, que isso aí não exige. É simplesmente acha que o Santos queria realmente entregar agora o jogo pro Palmeiras ser líder e o Santos ir pra Série B? Isso não existe, pô. Não existe. Então, é mais aquela famosa guerra de narrativas e um choro mesmo por parte da torcida do Flamengo. Seguindo aqui com a matéria, o Palmeiras venceu o Santos por 2-0 na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro com brilho de Vitor Roque, convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na próxima data FIFA. O camisa 9 marcou os 2 gols da vitória e ampliou sua boa fase na segunda metade da temporada. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira manteve a liderança e abriu 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo na tabela de classificação. O Santos, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, mas ainda tem um jogo a menos que o Vitória, primeiro time
fora do Z4. Então, com muitos méritos, obviamente, que o Palmeiras assume essa liderança e abre 3 pontos em vantagem sobre o Flamengo. Isso dá uma confiança maior pro time e dá aquela oportunidade de cometer um tipo de vacilo sobre o Flamengo. A situação que pode complicar aí muito para cima do Flamengo é se um próximo jogo do Brasileirão o Flamengo perde e o Palmeiras ganha. E aí sim, o Palmeiras abrindo 6 pontos, fica realmente difícil para o Flamengo alcançar de novo o Palmeiras. Mas o que o torcedor flamenguista, ou mesmo o que o Flamengo pode contar talvez um pouco, é que esse jogo atrasado que os Palmeiras têm contra o Santos vai ser cumprido, acho que no dia 15 de novembro. E esse período vai ser em temporada de data FIFA, ou seja, o Palmeiras, por ter um elenco tão poderoso, conta com vários jogadores que vão para suas seleções. Então, acredito que o Palmeiras não vai contar nem com o Vitor Roque e nem com o Flaco Lopes, que ontem no jogo, o Flaco regaçou mesmo o time do Santos. E isso é uma baixa, então talvez uma expectativa para o flamenguista e também para o torcedor santista é que o Santos consiga vencer esse jogo atrasado que ele tem em cima do Palmeiras, podendo contar com a volta do Neymar, né? Já que o Neymar pelo menos não vai ter mais desculpa de grama sintética para poder jogar. E um Palmeiras bem, assim, eu não diria fraco, porque o elenco do Palmeiras é muito forte, mas em situação que perde mesmo os seus 2 artilheiros, e isso eu acho que já é uma desvantagem gigantesca do Verdão, no caso. Sobre o Santos, infelizmente, o resultado de entrar na zona de rebaixamento é fruto de um mau trabalho, não só do técnico, mas também principalmente do presidente do clube, que só sabe tomar decisões ruins, enganar o seu torcedor, vindo a público dar falsas declarações que fogem com a verdade, e os torcedores só ficam esperando com que o clube ou mesmo o time reaja de alguma maneira, mas já adianto que não vai acontecer porque simplesmente não tem jogadores competentes dentro do elenco. Jogadores que não conseguem trocar simples passes de um lado para o outro, ou mesmo fazer boas finalizações no gol, que isso é realmente desanimador torcer para o Santos e desanimador assistir o jogo do Santos. Eu sou, entre aspas, obrigado a fazer isso, já que é o meu time do coração, mas confesso que tem sido difícil esse ano, pior ainda do que 2023, porque 2023 ainda tinha jogadores que, por mais que a gente vinha em campo que eles não estavam brigando, porém eram mais competentes. Nessa situação a gente vê um time que não briga e não é competente, então isso fica realmente complicado mesmo de se esperar algum tipo de reação, dado ainda a situação em que o nosso principal jogador fica com frescura no cu e não quer jogar em grama sintética. Neymar fora da partida. Recuperado de lesão que o afastou dos gramados nos últimos meses, Neymar disputou os minutos finais do empate entre Santos e Fortaleza. No entanto, optou por não participar do clássico em decisão conjunta com o departamento médico do clube, devido ao gramado sintético do Allianz Parque. A expectativa é que o camisa 10 esteja à disposição para o jogo do próximo fim de semana contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Essa tomada de decisão, obviamente, foi mais por parte do Neymar e staff do Neymar do que o próprio Santos. Eu vi uns jornalistas no Twitter aqui, eu acho que eu posso até dizer o nome dele mesmo, que é o Fábio Sormani. Não é um cara que eu acompanho, mas dando uma declaração que pra mim, muito assim, nossa senhora, passador de pano total pra toda essa situação, em que ele diz em seu Twitter que a decisão do Neymar ficar fora do jogo foi do Santos e não do Neymar. Puta que eu pariu, cara. Puta que eu pariu, mano. Como pode alguém que torce por Santos, acompanha o Santos diariamente, vir e dar esse tipo de declaração? Todo mundo sabe que o Santos, que o Neymar e sua família manda e desmanda no clube. O cara tem a noção disso e vem a público querer defender ainda o jogador falando que ele não passou por ele a decisão foi tomada pelo time. Sormani, pelo amor de Deus, cara, aí também agora eu vou ter que falar, não é à toa que o time do Santos tá nessa draga que é. Você, um jornalista que teoricamente é tão importante assim, um torcedor santista vir e dar esse tipo de declaração, pra mim é uma lástima, cara. É realmente uma lástima. Eu não vou dizer o que realmente eu sinto sobre isso aí, porque eu não quero receber um processo, né? Mas, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo sabe, isso aí já é notório pra todo mundo que Neymar e família Neymar manda e desmanda no Santos.
Agora que o Santos está mais precisando do Neymar, ele vai querer fazer um planejamento para sua carreira? Ele vai querer planejar para não se machucar? É sério isso? É sério que você vai acreditar nessa narrativa que está sendo criada para o Neymar sair como um bonzinho que, não, ele tem que se preservar, que não sei o que lá. Pô, jogador que é jogador de verdade tá lá com costela quebrada, sangrando. Eu não que eu queira isso, mas, pô, eu espero pelo menos o mínimo do jogador que diz que ama o clube. Mas nem o mínimo por parte do Neymar tá acontecendo. E aí vem aqui ainda a público jornalistas que se dizem santista, que acompanham todos os bastidores, que tem obviamente milhões de informações a mais do que eu, me falar que essa decisão não partiu da staff do Neymar, que foi só por parte do time do Santos. Ah, pô, Sr. Mani, sério? Sério? Pô, seja pelo menos honesto com a sua audiência, tá? Seja pelo menos honesto com as suas informações. A gente já tem o presidente que mente a torta e a direita. Agora, os próprios influenciadores que deveriam tomar a dianteira e dizer o que está realmente acontecendo no clube também estão querendo passar aquele famoso pano por decisões ridículas como essa. Pô, não dá, cara, não dá. Para finalizar aqui o vídeo, então, eu trouxe a tabela do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode ver que o Flamengo e Palmeiras estão com um jogo a menos ambos, mas o Palmeiras então tem 3 pontos a mais que o Flamengo. Isso dá uma vantagem gigantesca por parte do Palmeiras. Podemos observar também que o Palmeiras tem duas vitórias a mais, então mesmo que o Flamengo alcance o Palmeiras em número de pontos, eu acredito que o Palmeiras ainda vai continuar como líder. Então isso é algo realmente muito ruim para o Flamengo, que gostaria de passar a dianteira, tendo que ter praticamente 2 vitórias para conseguir esse tipo de vantagem em cima do Palmeiras. Acompanhando um pouco ainda a tabela e a parte de cima dela, né, podemos ver que Mirassol, que é o time que eu queria muito que pudesse chegar perto da liderança, não tem conseguido nem um pouco essa situação, e acho que agora fica realmente difícil do Mirassol surpreender todo mundo, porque ele está a mais de 12 pontos do líder, então fica realmente difícil. Mas ainda temos Cruzeiro, Flamengo brigando pela tentativa de ultrapassar o Palmeiras. É óbvio que o Cruzeiro está brigando um pouco por fora, tendo um jogo a mais que o Palmeiras, mas toda essa situação pode mudar, dado uma péssima fase de uma sequência ruim. Só que eu acho que o Palmeiras não vai acabar acontecendo. Com o Palmeiras isso não vai acontecer, porque o time realmente está bem fechadinho e bem determinado a conquistar esse título. Na parte de baixo, podemos observar que o Santos entrou na zona de rebaixamento, já que o Vitória venceu a última partida, o Santos perdeu para o Palmeiras, mas tendo o Santos um jogo a menos, a gente tem essa pequena esperança que pelo menos desse jogo a menos contra o Palmeiras, em que o Palmeiras vai estar desfalcado, o Santos possa realmente surpreender e passar o Vitória e sair da zona de rebaixamento. Mas eu não contaria muito com isso, porque o time do Santos é realmente muito ruim e tudo pode acontecer. Uma vitória do Vitória e uma derrota do Santos pode acontecer uma situação pior ou inimaginável, em que o Santos fique pelo menos a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Isso exigiria 2 jogos pelo menos para o time alvinegro superar, e eu não consigo ver uma situação em que o Santos vence algum outro time, dados os confrontos horríveis que tem pela frente, e consiga realmente ultrapassar o Vitória e sair da zona de rebaixamento. Um outro time que deveria tomar um pouco de cuidado mesmo é o Internacional, tendo apenas 36 pontos. Se o Santos e Vitória vence, o Internacional perde 1 ou 2 jogos, o Internacional entra na zona de rebaixamento, e aí realmente ficaria difícil para o time colorado. Essa foi a minha análise sobre o jogo do Santos de ontem, também obviamente um pouco sobre a tabela. E eu queria deixar bem claro aqui que tô realmente decepcionado com o meu time do Santos. Não consigo, obviamente, ficar muito feliz com isso, mas venho aqui a vocês trazer informações que são realmente precisas e necessárias. Igual eu falei, talvez o Palmeiras deveria ficar em observação, em que mesmo o time do Santos sendo horrível, o Palmeiras demorou mesmo para abrir o placar e quase leva o jogo para uma situação crítica de um possível empate, ou mesmo derrota. Não acreditaria muito na derrota, mas no empate. Mas, dado toda essa situação, acredito que o Palmeiras tem assim, o destino certo a ser campeão do Brasileirão, e tudo isso tem sido feito com um bom trabalho do Abel Ferreira e da Leila Pereira.
que são excelentes gestores e fazem um ótimo trabalho no Palmeiras. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo caso você queira, comente, deixe aquele pequeno comentário, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!